Ok, amigos e amigas, é um prazer cumprimentá-los aí, você que está aí do outro lado. Estamos aqui em mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina, nosso programa aqui, Pão Diário, lição da Escola Sabatina. Receba aí os meus cumprimentos. E Adão, tudo bem? Cumprimento o pessoal aí também. Olá, boa tarde, queridos amigos. Aí queremos cumprimentar todos também com a paz do Senhor, né? Que essa paz que excede todo o entendimento esteja invadindo a tua alma, esteja invadindo a nossa alma, que seja uma transmissão tranquila e que nós possamos compreender bastante a palavra de Deus nesta hora, nesse momento. Amém. Que bom. Bem, eu quero começar aqui, Adão, fazendo uma oração. Você que está assistindo a gente também aí, não sei em que momento você está recapitulando, mas feche seus olhos onde você estiver, vamos orar com a gente aqui. Querido Deus, iremos abrir a Tua Palavra. E antes de abrir a Tua Palavra, pedimos permissão para abrir as Escrituras. Que essa transmissão possa alcançar a cada pessoa que está precisando de um alento, uma palavra de conforto da pessoa de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema aí da lição é Jesus sacerdote fiel, meu amigo. O que você fala para nós aí? Lição de número 6. Isso. Você quer que inicie aqui? Por favor, pode ir avançando aí. O verso para memorizar diz aqui, né? Você pode abrir tua Bíblia aí no livro de Hebreus, o capítulo 7, o verso 26, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Interessante, Zinaldo, essa questão aqui, nos convinha um sumo sacerdote. Se nos convinha um sumo sacerdote esse, é bem verdade que Paulo está abordando alguns outros sumos sacerdotes, ou seja, já existiam alguns sumos sacerdotes, mas nos convinha um sumo sacerdote como este. E aí você segue como esse, como? E aí o verso está dizendo, né? É interessante essa ênfase que você está dando, que eu não tinha observado. Nos convinha um sumo sacerdote como este. Porque os outros, né, os outros sacerdotes, os sumos sacerdotes, eram pecadores, né, os seres humanos pecadores. E aí, o sumo sacerdote como esse, como é que era ele? Então, temos 5 características. Ó. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Né? Então, cada elemento aqui, cada palavra aqui, nós sabemos que tem a sua profundidade. Né? Eu quero enfatizar aqui, Adão, que o ponto máximo aqui do texto, que Paulo está querendo dizer, é a impecabilidade de Jesus Cristo. Então, Jesus, por ser santo, impecável, isso o qualificou para interceder por nós diante de Deus, correto? Interessante. É verdade, outra coisa interessante, Asinaldo, é que o apóstolo Paulo está trabalhando com os hebreus essa construção do conhecimento, né? Ele começa no capítulo 1 dando algumas características de Jesus, no capítulo 2 também, e é ponto passivo comum entre os teólogos que o ápice do livro de Hebreus é a questão do ministério sacerdotal de Jesus, né? Então, o apóstolo Paulo vem trabalhando com os hebreus para chegar nesse ponto. E como o livro de Hebreus também é tido como um sermão, podemos dizer assim que Paulo chegou no ponto alto do sermão, onde ele vai desenvolver, né, vai começar a desenvolver ali a questão do trabalho intercessório de Jesus no santuário celestial. Seria mais ou menos esse? Isso mesmo, interessante. Veja só, estudando a carta aos Hebreus, a gente tem que entender assim a estrutura da carta, né? Então, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1 e capítulo 2 fala sobre a divindade de Jesus Cristo. O capítulo 3 e 4, na verdade, fala sobre a sua humanidade. A gente estudou isso nas semanas anteriores aí. Então, ele é divino, ele é humano e passou por essa terra, e essa experiência de Jesus o qualificou agora para voltar para o céu e continuar o seu ministério agora no santuário celestial. Então, o ponto de vista que você colocou é interessante. Esse seria um ponto alto, assim, dessa carta de Hebreus? Exato, exatamente. Acho que Paulo ele tinha um objetivo, e o objetivo era mostrar que Jesus Cristo é o sumo sacerdote no santuário celestial. Mas, para isso, Paulo, muito esperto, ele vem trabalhando, ele vem mostrando que o que qualificou Jesus a isso... Exato, o que qualificou Jesus a isso foi sua experiência, né? Por exemplo, ó, eu vou passando aqui a lição em alguns tópicos, se você quiser, você vai comentando aí também, Ana, por favor. Por exemplo, um sacerdote, né? O sacerdote, a função do sacerdote é representar, interceder diante de alguma divindade, porque a função sacerdotal era uma função não somente do povo hebreu, mas de todas as nações ali ao redor. E o povo hebreu, o sacerdote ali,
intercedia diante de Deus, né, o Senhor Jeová. E assim Jesus Cristo, ele intercede por nós diante de Deus. Então, pela sua graça, pelos seus méritos, ele nos representa diante de Deus. É a função sacerdotal de Jesus Cristo. Né? Pode avançar aí. Certo. Essas duas frentes, entre outras coisas, o sacerdote, então, ele representa Deus diante do povo e representa o povo diante de Deus. Sim. Seria isso. Sim, ele liga o povo a Deus e liga Deus ao povo. É. Então, os sacerdotes hebreus, eles trabalhavam assim, né? E eles tinham o básico, digamos assim, da função sacerdotal. Eu gosto de um texto, viu, Adão, aqui de Hebreus 7:25. O amigo que está acompanhando aí pode ler a Bíblia também. Eu não sei se esse texto, o autor da lição, ele colocou na lição, mas esse texto é interessante. Ó. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que texto maravilhoso. Olha, eu como um pecador miserável, eu já precisei disso aqui muitas vezes. Então, Jesus nos salva, que diz, ó, pode salvar totalmente. Então, assim, Adão, eu acredito que não é para a gente ter nenhuma sombra de dúvida em relação à nossa salvação em Jesus Cristo. Porque, assim, se eu tenho Jesus Cristo como meu sumo sacerdote no santuário celestial, intercede por mim diante de Deus Pai, a Bíblia está me dando a certeza de que se eu recorrer a Ele, Deus pode me dar a graça e o perdão, e de uma maneira total, e o mais interessante, vivendo sempre para interceder por eles. Tem bastante informação nesse verso 25, hein? Muito. Bastante informação, mas enfim, não dá para a gente abordar tudo, né? Não vai realmente mudar. Eu achei interessante também nesse Hebreus capítulo 5, versos de 1 a 10 aqui, falando a respeito do sacerdote em favor dos seres humanos, falando a respeito do sacerdote terrestre ali, né? Uhum. E algumas coisas que digamos que o qualificavam, ou que o qualificavam para ser sacerdote, né? Uhum. Aí no capítulo, verso do 1 em diante, vem dizendo aqui, né? Eu dei uma esmiuçada no verso, faz não. Diz assim, faça aí, por favor, eu quero te ouvir, rapaz. Eu quero te ouvir aí. Esse sacerdote, ele deveria ser tomado dentre os homens. Né? Tomado dentre os homens, uma das coisas. Segunda, possa compadecer, esse sacerdote deveria se compadecer, ele deveria ser capaz de se compadecer dos erros dos seres humanos. Ele deveria oferecer sacrifícios ou ofertas pelos pecados do povo. E interessante no verso 6, assim, ninguém toma para si essa glória, ou seja, deveria ser, ele poderia ser tirado dentre os homens, né, chamado dentre os homens, mas Deus deveria chancelar. Se Deus não dissesse que esse deveria ser o representante dele como sacerdote, não seria possível. É isso mesmo? É interessante, você usou a palavra chancelar, e é lógico que você me lembrou aí do veredito que Deus dá, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O apóstolo Paulo ele está fazendo uma citação de Salmos, né? No verso 5 aí. Tu és meu filho, hoje te direi. Aí o verso 6. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É Salmo 110 isso aí. Ele está fazendo a citação. E aqui eu acredito que o autor da lição ele passou um bom tempo e um tempo necessário para nos explicar isso. Segundo a ordem de Melquisedeque. Aí vem a grande pergunta aí, talvez. Né? Quem é esse? Quem foi esse Melquisedeque? Aí Paulo ele vai trabalhar um pouco quem foi Melquisedeque, mas na verdade é um personagem lá do Antigo Testamento, né? Abraão mesmo, Abraão quando estava peregrinando ali naquelas terras de Canaã, ele encontrou lá, depois que ele veio de uma batalha contra os reis de Sodoma, etc e tal, ele vem e ele encontra Melquisedeque, que a Bíblia diz em Gênesis que era rei de Salém, é o nome da cidade. Né? Salém. Essa Salém aí seria a futura Jerusalém. Jerusalém terrestre ali. Salém significa paz. O nome Salém, né? Oi? Desculpa. O significado do nome Salém, né? Sim, Salém significa paz, que vem em Jerusalém, porque aí depois vem o nome do rei Salomão, que vem tudo da mesma raiz, né? Rei da paz e tal. Então ele encontra o Melquisedeque, e é interessante a maneira como Moisés descreve quem é o Melquisedeque. Melquisedeque vem, era sacerdote do Deus Altíssimo, fala lá assim, sacerdote do Deus Altíssimo, e Abraão reconhece ele como sacerdote do Deus Altíssimo, devolve o dízimo, né? Devolve o dízimo para Melquisedeque, era como se fosse uma atitude de reconhecimento, que a função sacerdotal de Melquisedeque estava ali para interceder. E veja só, é interessante o porquê que Paulo usa a figura de Melquisedeque, por dois motivos. Primeiro,
é para usar como ilustração, porque a Bíblia não apresenta nenhuma genealogia de Melquisedeque. Isso não significa que Melquisedeque era divino, era o próprio Cristo, não é isso. Paulo vai pegar esse exemplo e aplicar a Jesus Cristo. Assim como Melquisedeque não é apresentada nenhuma genealogia, assim também nosso Senhor Jesus Cristo, tal, sem genealogia, eterno, não que Melquisedeque fosse, mas ele pega um tipo para fazer uma ilustração. Outro detalhe interessante, para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Melquisedeque já não era. Jesus Cristo era da tribo de Judá, né? Era da tribo de Judá. Então é interessante esse jogo que Paulo faz com Melquisedeque. E bacana também, né? Porque alguém poderia dizer assim, olha, o sacerdócio ele começa com Arão, né? Que é da tribo de Levi, os levitas, etc. e tal. Aí o apóstolo Paulo diz, mas Melquisedeque vem bem antes. Melquisedeque vem bem antes da tribo de Levi. E Jesus Cristo vem bem antes, porque ele vem dessa linhagem. E está descrito no Salmo. Vocês não gostam de Salmo, vocês não pregam Salmo, está descrito em Salmos. Em Salmos dizendo que Jesus, que é o nosso sacerdote, viria da linhagem de Melquisedeque. Ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Jesus Cristo é maior do que os sacerdócios que veriam depois dele. Verdade. É verdade. E também porque é o seguinte, Paulo ele vai trabalhar aqui com o tema da aliança. Deus fez uma aliança com a nação de Israel, ali no Êxodo, e essa aliança ela compunha o assunto do sacerdócio levítico. Só que o profeta Jeremias, ele falou que viria o tempo que Deus faria uma nova aliança. E na verdade, é uma renovação da aliança antiga. Aí Jesus vem, faz a nova aliança, e Paulo pega o tema da aliança, ele vai trabalhar aqui, e nessa renovação da aliança, também há uma renovação na linhagem sacerdotal, quer dizer, não é mais da tribo de Levi, é da tribo de Judá. Então, o sumo sacerdote de Jesus Cristo é da tribo de Judá. A mudança da lei do sacerdócio, né? Da lei do sacerdócio, exatamente. Acho que o autor fala isso, né? Ele explica isso na lição aí, a mudança da lei do sacerdócio. Eu achei interessante, Adão, esse negócio de mudança da lei do sacerdócio, por quê? Alguns podem pegar esse texto aí, tá vendo? Mudou a aliança, mudou a lei. Aqui não vai mudar a lei de Deus e tal, etc. Não tem nada a ver com a lei dos 10 mandamentos. Falando da lei do sacerdócio. Exato. Ponto passivo. O sacerdócio que foi mudado. Eu achei muito interessante. Muito bom isso aqui, muito bom. Adão, me conte aí o que mais você descobriu aí na lição. Mas outra coisa interessante, nós podíamos falar bastante de Melquisedeque, que tinha essa tipologia de Jesus Cristo, tipificava Jesus Cristo, o próprio nome, né? Rei de justiça, né? O Melquisedeque, ele não tem começo, Melquisedeque não tem fim, lógico, não está dizendo que ele era eterno, até porque outros textos nos ajudam a entender isso, mas tipificando Jesus Cristo, não tem começo, não tem fim, é como se fosse eterno, né? Exato. Melquisedeque também não, Melquisedeque, digamos assim, não morre, né? Jesus Cristo também não morre, como você diz em capítulo 7, 25, vai interceder eternamente, pode salvar totalmente, porque vive para sempre para interceder. Interessante. Esse foi o objetivo de Paulo mesmo. Esse foi o objetivo de Paulo, usar Melquisedeque apenas como um tipo. Aí você falou uma coisa importante aí, né? Não que Melquisedeque fosse. Na verdade, Melquisedeque era um ser humano como eu e você, e Paulo está usando a função de Melquisedeque, o personagem de Melquisedeque no livro de Gênesis, como um tipo de Jesus Cristo. Aí quero só esclarecer essa questão de tipo, né? É o tipo e o antítipo. O tipo é aquele que vai simbolizar o que está lá na frente. Olha que interessante. E o tipo nunca vai ser perfeito. Entendeu? É o antítipo que é o perfeito. O tipo nunca. O tipo, Paulo, acho que um pouco mais à frente, acho que Paulo vai falar assim, as coisas que eram tipos serviram de sombra. Quer dizer, a sombra nunca é a demonstração da realidade. Entendeu? Por isso que na parte de terça-feira fala que o sacerdócio dos levitas era um sacerdócio, embora a terça-feira fala sacerdócio eficiente, se referindo a Jesus Cristo, mas entendemos aí o contraponto que o sacerdócio dos levitas era um sacerdócio ineficiente. Ineficiente. Porque não tinha um fim em si mesmo, né? Exato. O sacerdócio levítico, assim como as ofertas sacrificadas, não tinham um fim em si mesmo. Eles projetavam a salvação, mas não era a salvação em si mesmo, projetava Jesus Cristo, que lá na frente viria, etc. e tal, não é isso? Sim, exato. Veja só, um pouco mais à frente, alguns textos, acho que é no capítulo 8, capítulo 9, acho que o autor vai trabalhar esses textos, fala assim que o sangue de touros e de bodes, né, não poderia purificar a nossa consciência, né?
Então, a lei sacerdotal, a lei levítica, era uma lei, a lei dos sacerdotes servia apenas como um tipo. Então, quer dizer, o que tirava o pecado do povo? Era o animalzinho que era morto? Não era. Era o sangue do animal que era vertido? Também não era. Era o próprio sacerdote em si que oficiava? Também não era. Então, tudo isso era apenas um tipo. Então, na verdade, o que purificava o povo do pecado? Eles tinham fé no futuro Messias que viria, que estava sendo simbolizado por aqueles elementos. E aí Paulo vai trabalhar isso com Hebreus capítulo 11, pela fé, pela fé, pela fé e tal. Então, aí quando Jesus Cristo veio, o antítipo veio. E aí sim, Jesus Cristo veio e toda a lei levítica sacerdotal se cumpriu nele. Então, assim, interessante isso aqui, Adão. Para as pessoas que viviam antes da cruz, para elas serem salvas, elas tinham que olhar para frente, para o futuro Messias. Então, quando eu como israelita, ao oferecer um animal ali, como sacrifício, é certo que o sangue daquele animal não me purificaria de nada. Ele serviria apenas como um símbolo do verdadeiro cordeiro que seria morto na cruz do Calvário. E hoje, para a gente ser salvo, a gente tem que olhar para trás, né? A gente olha para a cruz do Calvário lá atrás. Então, Jesus Cristo ele é o centro, né, de tudo. É interessante. Sacerdote eficiente. Quarta-feira fala sacerdote eterno, né? Hebreus capítulo 7, verso 16, eu também dei uma digamos assim, uma dirigida nele, né? Me fala aí. Jesus se tornou um sacerdote. Interessante isso aqui, né? Jesus não foi escolhido dentre os homens, né? Jesus se tornou sacerdote. E diz assim, a Nova Versão Internacional, diz assim, né? Alguém se tornou sacerdote não segundo a linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. O que seria isso? Capítulo 7, verso 16 do livro de Hebreus. 7, 16, né? Sacerdote não por causa da linhagem, né? Não era levita. Mas ele se tornou sacerdote por causa do poder de uma vida indestrutível. Isso é tremendo. O que seria isso? Isso me fez lembrar, sabe qual texto? Não está em Hebreus. Até vou pedir para o amigo que está nos assistindo deixar um marca-página em Hebreus. Dê uma olhada comigo em Romanos, capítulo 5. Vai lá comigo lá. Olha que interessante isso aqui. Romanos, capítulo 5. É um texto, Adão, que às vezes a gente passa desapercebido. Mas é Romanos, capítulo 5. É o versículo 10. Olha que interessante esse texto aqui. Jesus Cristo, para nos salvar, ele morreu na cruz do Calvário e pagou os nossos pecados. Mas dê uma olhada em Romanos capítulo 5, verso 10, que o Adão ele citou Hebreus 7,16, fala assim que Jesus Cristo intercede por causa da sua vida, né, a vida que teve e tal. Dá uma olhada comigo, você que está nos acompanhando, Romanos capítulo 5, versículo 10, diz aqui, ó. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, olha o detalhe, seremos salvos pela sua morte. É assim que está escrito aí? Não é. Seremos salvos pela sua vida. Isso é interessante isso aqui. Então, a vida de Jesus Cristo. Então, Jesus viveu uma vida justa, justamente para que ele pudesse aplicar os méritos de sua justiça na nossa conta. Então, por exemplo, eu não consigo obedecer à lei de Deus. Ninguém consegue obedecer à lei de Deus. Então, para que eu obedeça à lei de Deus, Cristo tem que viver em mim. Então, ele vive em mim. Eu obedeço à lei divina. Então, é a vida dele em mim. Então, isso aqui é muito profundo, não? Que significa justiça imputada. Então, ele pega a justiça dele. Ele é o único que é justo. Ele pega a justiça dele e acredita na minha conta. Ele só faz isso porque ele intercede por mim diante de Deus. Eu achei interessante, perfeito isso que você está falando, porque a questão do sacerdote de Jesus ser perfeito tem a questão dele não somente pagar os nossos pecados, né? Eu estou tentando achar o texto aqui, mas me fugiu. Mas ele imprimir a lei de Deus no nosso coração. Isso imputa uma transformação de dentro para fora, né? Então, o sacerdote é perfeito nesse sentido também. Perfeito porque é puro, é sem mácula, um sacrifício perfeito. E a questão de perfeito porque foi cravado na cruz ali, mas no sentido de começar a me transformar agora de dentro para fora, né? Imprimir a lei de Deus
dentro de nós, assim, nos transformar em uma outra criatura, seria isso mesmo? É porque o pecado, na verdade, o pecado é algo do interior, né? O pecado atingiu o gene do ser humano. Então, quando a gente tem essa compreensão de pecado, a gente sabe que o pecado não é meramente um ato. O ato é apenas um resultado daquilo que aconteceu internamente. Então, a graça de Deus é tão poderosa que ela atinge o DNA, a genética, o gene. Muda para uma nova criatura. Paulo fala isso, né? É uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha o que diz aqui, não, eu achei aqui, Leia aí. Capítulo 8, 10-12, diz assim, a intercessão de Jesus diante de Deus abrange todos os benefícios concedidos sob a nova aliança. Ela inclui muito mais do que o perdão de pecados, implica colocar a lei de Deus em nosso coração, nos tornar novas pessoas, e um detalhe curioso, né? Nos tornar novas pessoas novas pessoas nele e nos levar a propagar, um detalhe curioso também, nos transforma em nova pessoa e nos leva a propagar o evangelho do reino. Ou seja, todo que nasceu de Deus, ele nasce como missionário. Missionário. Isso é um resultado natural. E ele passa a levar essa salvação para outras pessoas. É isso mesmo? Isso é um resultado natural, né, Adão? Veja só, quando eu conheço a Jesus e amo a Jesus, é impossível eu ficar quieto, né? Por isso que a gente inventou esse canal aqui, né? Para a gente poder falar de Jesus e tal, poder pregar a palavra de Deus. Né? Amigo, Adão. A quinta-feira fala um sacerdote sem pecado. Sem pecado, isso era de um sacerdote desse, é interessante, conjuminando aí com o verso áureo lá de sábado, era de um sacerdote deste que a gente precisa, porque os outros eram sombras, eles não poderiam resultar em salvação, mas este aí sim, era um sacerdote desse, puro, perfeito, sem mácula, não contado entre os homens, era de um sacerdote desse que nós precisávamos aí na parte de quinta-feira. E parece que o autor, Adão, ele vai destrinchar a lição de quinta-feira nesses 5 pontos, né? Ó, Jesus era santo, era sem mancha, foi apartado dos pecadores, foi feito mais sublime que os céus e era plenamente humano, né? Ele também trabalha um pouco sobre isso. É interessante isso aqui, a impecabilidade de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele tinha que ser impecável justamente para carregar os nossos pecados, não? É por isso que somente ele foi o capaz de tirar o pecado do mundo, né? Carregou os nossos pecados. No verso 15, não, fala assim que separado dos pecadores, é nesse sentido de ser impecável. Da impecabilidade, é nesse sentido? Impecabilidade. É interessante isso aqui, parece que é separado quando ele subiu aos céus, isso é fato. Mas eu acho que vai mais a fundo o capítulo 4, verso 15 de Hebreus, quando fala que ele foi separado dos pecadores, como aquilo que a gente já discutiu em outra situação, que, no caso, ele ter sido afetado pelo pecado, mas não infectado pelo pecado. Seria isso aí, né? É isso mesmo. É interessante compreender isso, né? Cristo viveu 33 anos nesse planeta e não cometeu nenhum pecado, e não só isso. A sua natureza era impecável, né? Gabriel mesmo, quando anunciou que Maria estava grávida, Gabriel falou assim, ó, o ente santo, quer dizer, já o minúsculo ali, minúsculo ser que estava no ventre de Maria, ele falou, o ente santo, ele já é santo. Então, quer dizer, sua natureza era impecável, somente assim ele pôde ser o nosso Salvador. Amém, né, rapaz? Que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, mas... Tem, Adão, para a gente concluir aqui, eu quero só avançar um pouquinho. Quero comentar o seguinte, que praticamente aqui eu acredito que a lição ela chegou no seu ápice nessa parte da quinta-feira, porque demonstra o que qualificou Jesus para ser o nosso Salvador e o nosso intercessor. Foi a sua vida santa, um ser sem pecado. Então eu tenho que olhar para Jesus, fixar a minha mente em Jesus Cristo e me agarrar somente nele. Eu não tenho que... No momento que eu olhar para mim mesmo... Martinho Lutero escreveu isso, né? Quando eu olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, não vejo como me perder. Então eu tenho que manter os meus olhos em Jesus. Essas seriam as minhas palavras aí para concluir aí. Mas fale um pouquinho aí também, aí termine aí. Eu queria só concluir aqui, dizendo alguma coisa da sexta-feira, que a sexta-feira ela no livro do Verdade das Nações, ela diz que o objetivo de Satanás era causar uma eterna separação, né, entre a humanidade e Deus, mas na verdade,
aconteceu que a vinda de Jesus fez com que a ligação entre Deus e o ser humano fosse ainda mais forte, como antes, como depois do pecado, né? Não que o pecado não era ligação forte, mas após o pecado, com a vinda de Cristo, essa separação que lá atrás Satanás tentou fazer, ela deixou de existir. Parece que a humanidade agora está ligada. E como é que está ligada a lição disso, né? A profecia diz que Jesus Cristo é o unigênito de Deus, né? Ou seja, é o único da sua espécie. Deus é apenas Espírito, o Espírito Santo é Espírito. Né? Jesus Cristo, além de ter a natureza divina, ele tem a natureza humana, e a profecia diz que ele... Rapaz, isso é muito profundo. É muito profundo. A gente vai passar a eternidade estudando isso aí. A eternidade, Jesus Cristo será homem-Deus. Sabe, a humanidade ligada com a divindade para todo sempre. Ou seja, aquela separação que lá atrás Satanás tentou fazer, graças a Deus, graças a Jesus Cristo. O pecado causou um abismo, né? O pecado causou um abismo. Através da vinda de Jesus e da sua O pecado causou um abismo e Jesus Cristo veio e nos ligou muito mais do que estávamos ligados antes. Né? Para sempre. Né? Para sempre. Bem, eu acho que é isso aí, né, amigo que está nos assistindo aí. Você viu que a gente tem muita coisa para falar em pouquíssimo tempo, mas, na verdade, o nosso objetivo aqui é apenas dar só ligar a primeira marcha, né, para que você possa avançar aí, dar um gosto, para que você estude mais a lição e esteja preparado para comentar a lição aí nesse próximo sábado aí na sua classe aí. E uma coisa bacana também de dizer, né, Isnaldo, que, tipo assim, esse gostinho que essa galera ficou aí, ela pode ser dividida todo sábado, a partir das 9 horas, na escola sabatina da Igreja Adventista. Ou seja, se ele quer saber mais sobre isso que nós discutimos hoje, ele pode ir sábado na Igreja Sabatina, aliás, na Igreja Adventista, na escola sabatina, a partir das 9 horas, onde 1 hora e pouquinho vai ser destinada apenas para a discussão da lição. E nós não temos esse tempo todo. Que coisa boa. Adão, é o seguinte, termina aí com uma oração aí, rapaz, pedindo a Deus a bênção aí para aqueles que estão nos assistindo aí, por favor. Amém. Vamos encerrar então com uma oração. Oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque a tua misericórdia não tem fim, e pelo seu amor é que nós estamos aqui. É pelo seu amor que nós estudamos a tua palavra, sendo tocados pelo poder do teu Espírito Santo. E nós te agradecemos porque um dia o Senhor, através de Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados. E hoje nós temos esse sumo sacerdote dos céus intercedendo por nós, preparando o caminho para que um dia, na sua volta, nós estejamos prontos para subir e morar com ele morar convosco para toda a eternidade. Por favor, perdoa os nossos pecados e permaneça conosco durante as horas que se seguem. Que nossa vida seja uma inspiração, porque a nossa vida vai ficar escondida em Jesus Cristo. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. Amém. Ok, amigo Adão, obrigado aí pela companhia. Foi um prazer. Um prazer aí vocês que estão nos assistindo, hein? Até mais. Fique com Deus. Um abraço também para o Zé, né? O José Martins, que é o camarada que cuida do áudio, dos vídeos. A gente vai estar, em outras oportunidades, colocando ele para bater um papo aqui com a galera também. Isso, valeu. Valeu, Zezé. José Martins, nosso amigo aí, nosso produtor. Até mais.